Bom dia. Vamos começar com uma pergunta estranha. Você já olhou para o seu roteador Wi-Fi e pensou: essa caixinha de plástico pode me deixar rico? Provavelmente não. Mas em 2026, é exatamente isso que o TPIN está transformando em realidade. Imagine uma indústria projetada para valer 3,5 trilhões de dólares até 2028, maior do que toda a indústria aérea atual. A Render Network gerou 38 milhões de dólares só no último mês, enquanto a Helium já possui quase 1 milhão de hotspots ativos no mundo inteiro. O jogo mudou. Durante décadas, infraestrutura significava grandes empresas, torres bilionárias e cabos gigantescos. Apenas 5 ou 6 corporações controlavam tudo. Agora? Sua GPU Gamer, que fica parada 20 horas por dia, pode renderizar filmes de Hollywood. Seu roteador vira uma mini torre de celular. Sua Dashon ajuda a mapear ruas para carros autónomos. A parte engraçada é que a Amazon e Google gastaram trilhões construindo impérios em nuvem. Agora pessoas comuns estão desafiando essas empresas usando hardware dentro de casa. É como vencer uma corrida de Fórmula 1 usando milhares de minivans trabalhando juntas. Isso é TPIN, redes físicas de infraestrutura descentralizada. Você contribui com armazenamento, internet ou poder computacional e recebe criptomoedas em troca. A rede cresce, e as corporações ficam pensando: isso realmente pode acontecer? Sim. Pode. Existe uma pergunta que está assustando as empresas de telecomunicação e computação em nuvem: quem deveria realmente possuir a infraestrutura do mundo? Hoje a resposta é meio triste. Amazon, Google, AT&T e Verizon controlam praticamente tudo: torres, servidores, mapas, armazenamento e dados. Você apenas usa o serviço, paga a conta e segue a vida. Mas imagine se isso mudasse. Sua GPU não estaria parada. Ela poderia renderizar animações para um estúdio em São Paulo. Sua internet ociosa poderia ajudar a treinar inteligências artificiais como o ChatGPT. Seu trajeto diário poderia mapear buracos e placas para veículos autónomos. E seu roteador Wi-Fi poderia gerar renda enquanto você dorme. A verdade engraçada é que infraestrutura nunca foi exclusivamente corporativa. Estradas, postes e sistemas comunitários muitas vezes foram construídos pelas próprias pessoas. O TPIN apenas modernizou essa ideia usando blockchain e tokens como incentivo. Então a pergunta de trilhões não é técnica. É filosófica. Continuaremos pagando aluguel digital para gigantes da tecnologia ou começaremos a possuir parte das máquinas que sustentam a internet? Seu roteador provavelmente já sabe a resposta. O TPIN parece complicado no começo, mas na verdade funciona em um ciclo simples de 4 etapas, quase como uma máquina de lavar, só que em vez de roupas limpas você recebe criptomoedas. Passo 1. Contribuir. Pessoas comuns conectam hardware real, hotspots, GPS, câmaras automotivas ou discos de armazenamento. Sem aprovação corporativa. Sem burocracia. Passo 2. Verificar. A blockchain confirma se o trabalho realmente aconteceu. Seu hotspot forneceu cobertura. Sua GPU concluiu a tarefa. Tentou falsificar GPS ou simular processamento. Resultado: 0 recompensa. Passo 3. Ganhar. Tokens chegam na sua carteira. Hotspots L1 geram HNT. GPS da Render geram RNDR. Armazenamento no Filecoin também rende recompensas. Passo 4. Crescer. Quanto mais pessoas entram na rede, maior a qualidade e a demanda. Mais usuários chegam, o valor dos tokens cresce e o sistema se fortalece. Um verdadeiro efeito bola de neve. A parte divertida é comparar isso com empresas tradicionais. Corporações gastam bilhões construindo infraestrutura física. No TPIN, alguém conecta um dispositivo de $500 e basicamente diz: agora eu também sou parte da rede. Não é mágica. É economia descentralizada funcionando em escala global. TPIN não é uma única tecnologia. É um ecossistema com várias maneiras diferentes de transformar dispositivos comuns em fontes de renda. Primeiro, computação e GPS. Seu PC gamer pode renderizar filmes, treinar IA e processar tarefas pesadas através de redes como Render e Akash. Segundo, redes sem fio. Seu hotspot pode funcionar como uma mini empresa de telecomunicações usando Helium. Terceiro, armazenamento. Seu HD externo pode virar armazenamento descentralizado em plataformas como Filecoin e Airwave. Quarto, mapas e mobilidade. Seu trajeto diário pode gerar renda mapeando ruas e trânsito através de projetos como IVMaper e DIM. Quinto, energia. Painéis solares podem vender energia excedente diretamente para vizinhos, sem intermediários. Sexto, dados e sensores.
Sua internet ociosa ou estação meteorológica pode gerar recompensas em plataformas como Grass.io e WeatherXM. A parte engraçada é que empresas tradicionais passam décadas construindo apenas uma dessas infraestruturas. Usuários de PIN frequentemente participam de 3 ou 4 categorias ao mesmo tempo, quase sem perceber. Enquanto grandes corporações fazem reuniões intermináveis, pessoas comuns estão criando redes globais diretamente de suas casas. Aqui está uma das maiores ironias da história das telecomunicações. A AT&T gastou 140 bilhões de dólares construindo sua rede 5G. A Verizon investiu valores parecidos. Resultado? Contas mensais absurdas e taxas escondidas. Agora veja o outro lado. A Helium criou uma rede descentralizada onde pessoas comuns instalam hotspots de aproximadamente 500 dólares em casa. Hoje já existem mais de 980 mil hotspots ativos globalmente. E o Helium Mobile oferece um plano ilimitado por apenas 20 dólares por mês. Como isso funciona? Os hotspots da comunidade fornecem cobertura local, enquanto a T-Mobile entra como suporte complementar. Os donos dos hotspots recebem tokens mobile pelas contribuições. Imagine o sótão da sua avó, cheio de caixas antigas e luzes de Natal, funcionando como infraestrutura real de telecomunicação. E ainda gerando criptomoedas. A Helium já conecta mais de 900 mil dispositivos IoT, incluindo sensores, rastreadores e monitores ambientais. A lição é simples: telecomunicação não precisa mais pertencer apenas às grandes empresas. Então, da próxima vez que sua operadora aumentar o preço da conta, lembre-se, em algum lugar do mundo, alguém está construindo a alternativa usando apenas um hotspot no sótão. Você já ouviu aquela piada: empresas de telecomunicação atravessam a rua só para cobrar dos dois lados? O Helium Mobile basicamente transformou essa piada em algo ultrapassado. Compare os números. A AT&T investiu 140 bilhões de dólares em infraestrutura 5G. Resultado? Contas mensais acima de 70 dólares, taxas escondidas e muita dor de cabeça. Do outro lado está a Helium, quase 980 mil pessoas comuns usando hotspots de aproximadamente 500 dólares. Resultado? Um plano ilimitado de 20 dólares por mês que realmente funciona. O mais curioso é que esse hotspot não parece nada especial. É literalmente uma caixinha esquecida no sótão do vizinho funcionando como mini torre de celular e gerando tokens mobile. Quando você usa Helium Mobile, seu celular alterna automaticamente entre o hotspot da comunidade e a rede da T-Mobile como backup. Você recebe sinal. O dono do hotspot recebe tokens. E as gigantes de telecom ficam tentando entender o que aconteceu. A parte mais interessante. Professores, aposentados e pessoas comuns agora participam da infraestrutura de telecom sem precisar construir torres gigantes ou enfrentar burocracia. E aqui entra a matemática engraçada: a AT&T gastou 140 bilhões. Toda a rede Helium custou algo perto de 490 milhões em hardware distribuído. Isso é menos de 1% do investimento tradicional. Então, quando sua operadora aumentar a conta novamente, lembre-se, existe uma rede inteira construída por pessoas comuns sorrindo silenciosamente enquanto o sistema muda. Imagine descobrir que seu PC gamer está ajudando a criar filmes de Hollywood enquanto você dorme. A Render Network gerou 38 milhões de dólares em janeiro de 2026 trabalhando com estúdios reais e empresas de inteligência artificial. Isso não é fantasia tecnológica. É uma mudança verdadeira na infraestrutura digital. O problema é simples: a demanda por GPS explodiu. Filmes, IA e renderização precisam de poder computacional gigantesco. Hardware da Nvidia é limitado e computação em nuvem ficou extremamente cara. Enquanto isso, milhões de PCs gamers passam boa parte do dia desligados ou sem uso. A Render basicamente diz: pare de desperdiçar sua GPU e comece a ganhar dinheiro. O funcionamento é simples. Você instala o software. Um estúdio precisa renderizar uma cena pesada. Sua GPU processa uma pequena parte da tarefa. Você recebe tokens RNDR. O estúdio economiza dinheiro. Mas existe outro detalhe importante: não é mais apenas sobre filmes. Hoje a Render também ajuda a inferência de IA. Ou seja, seu computador pode estar ajudando sistemas de inteligência artificial a responder perguntas aleatórias da internet às 3 da manhã. A parte engraçada é perceber como o significado de uma GPU mudou. Antes era apenas videogame e procrastinação no YouTube. Agora virou mini infraestrutura global de computação. Você pode até dizer casualmente: eu trabalho com computação distribuída. Tecnicamente, nem seria mentira. Você já pensou que atividades completamente normais poderiam gerar dinheiro? Bem-vindo ao caos criativo do TPIN. Primeiro exemplo: IVMaper. Você instala uma Dashon no carro e simplesmente dirige normalmente: trabalho, mercado,
escola, trânsito diário. Enquanto isso, sua câmara mapeia ruas, buracos e placas para sistemas de veículos autónomos. Em troca, você ganha tokens ONE. Alguns motoristas chegam a ganhar centenas de dólares por mês. Seu carro basicamente vira um drone de mapeamento. Segundo exemplo, Grass. Talvez o sistema de renda mais preguiçoso já criado. Você instala uma extensão no navegador e continua usando a internet normalmente. Sua largura de banda ociosa ajuda empresas de IA a ocultar dados públicos. Você navega nas redes sociais enquanto os tokens aparecem. Terceiro exemplo, Dimo. Um dispositivo conectado ao carro coleta informações como bateria, quilometragem e desempenho do motor. Em vez das montadoras venderem esses dados escondidas, agora você pode monetizar suas próprias informações. O padrão é sempre o mesmo: usar algo que você já faz diariamente e transformá-lo em infraestrutura útil. A parte engraçada é que grandes empresas gastam bilhões tentando coletar exatamente esses dados. O DPIN olha para isso e diz: deixa as pessoas fazerem naturalmente e paga uma recompensa. De repente, até o trânsito começa a parecer produtivo. A inteligência artificial precisa basicamente de 3 coisas para sobreviver: computação, dados e conectividade. E o DPIN fornece exatamente essas 3 peças. Primeiro, computação. Redes como Render e Akaso utilizam GPUs distribuídas para treinamento e inferência de IA. É por isso que empresas de inteligência artificial estão migrando para soluções descentralizadas mais baratas do que grandes provedores de nuvem. Segundo, dados. Grass utiliza navegadores distribuídos para coletar dados públicos de maneira mais eficiente. Modelos de IA precisam constantemente de informação nova, e usuários comuns recebem recompensas por fornecer largura de banda. Terceiro, conectividade. Redes como Helium conectam sensores, cidades inteligentes, agricultura e logística. Esses sensores enviam dados reais para sistemas de IA aprenderem e tomarem decisões melhores. E então aparece o Bitensor, provavelmente o experimento mais maluco de todos. Um ambiente onde modelos de inteligência artificial competem entre si para provar qual é mais eficiente. Os melhores recebem tokens TAO. É praticamente um reality show para algoritmos. A parte divertida é perceber que Big Tech gastou trilhões criando fortalezas centralizadas de IA. Enquanto isso, o DPIN está montando uma infraestrutura parecida usando roteadores, GPUs e computadores espalhados em quartos pelo mundo inteiro. No final, a IA não se importa de onde vem o poder computacional. Ela só quer processamento. E pessoas comuns estão começando a fornecê-lo. Agora chegamos na pergunta favorita da internet: quanto dinheiro isso realmente gera? Hotspot L1, investimento inicial entre 400 e 600 dólares. Ganhos médios mensais entre 30 e 100 dólares. Isso representa um retorno anual muito maior do que boa parte das contas de poupança tradicionais. GPU para render, investimento entre 800 e 2 mil dólares. Alguns meses geram ótimos retornos, outros nem tanto. Tudo depende da demanda por IA e renderização. IVMaper, assinatura barata da Dashon e possibilidade de ganhos mensais extras apenas dirigindo normalmente. Seu trajeto diário literalmente começa a pagar parte das contas. Grass, custo praticamente zero. Você usa a internet normalmente e recebe tokens passivamente. Filecoin, armazenamento descentralizado pode gerar retornos anuais interessantes para quem possui bastante espaço em disco. Mas aqui vai a parte importante: criptomoedas são voláteis. Um ganho de 100 dólares hoje pode virar 30 amanhã, ou 300. O mercado muda rápido. Mesmo assim, existe um detalhe curioso: em muitos casos, até os cenários mais conservadores ainda oferecem retornos melhores do que sistemas financeiros tradicionais. E a parte engraçada? Você pode falar para os amigos: trabalho com infraestrutura digital descentralizada. Na prática, significa que seu roteador e sua GPU estão trabalhando enquanto você assiste Netflix no sofá. Normalmente, as pessoas conectam DPIN com GPUs e ganhos em cripto. Mas o impacto real é muito maior do que isso. Hoje, quase 3,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso confiável à internet, bancos ou infraestrutura básica. Só na África, mais de 350 milhões de adultos não possuem conta bancária. E, curiosamente, é exatamente lá que a adoção de cripto e DPIN está crescendo mais rápido. Por quê? Porque o DPIN não pede permissão. Não verifica score de crédito. Você só precisa de um smartphone e um hardware simples. Imagine uma clínica rural com um hotspot L1 no telhado. Agora aquele prédio não é apenas uma clínica, ele conecta sensores médicos IoT. Ou uma vila usando painéis solares para trocar energia entre vizinhos sem depender de companhia elétrica. Ou um mototaxista usando uma Dashon da IVMaper para mapear estradas enquanto ganha tokens.
E o maior impacto é a renda. Em lugares onde o salário diário é cerca de $5, ganhar 30 a $100 por mês com DPIN pode mudar vidas, pagar escola, remédios e alimentação. A parte engraçada. Enquanto países desenvolvidos discutem benchmarks de GPU, alguém no Quênia está rodando um hotspot e ganhando mais dinheiro. DPIN não é caridade. É democratização da infraestrutura. A revolução de DPIN não é teoria. Já existem líderes claros dominando o setor. Primeiro temos o Bitensor. É um marketplace descentralizado de onde mais de 50 subnets fazem modelos de inteligência artificial competirem entre si. Quem performa melhor ganha tokens TAO. Basicamente, jogos vorazes para algoritmos. Depois veio o Render. Em janeiro de 2026, gerou $38 milhões em receita. Estúdios de Hollywood e empresas de IA estão competindo por poder computacional vindo de GPUs distribuídas. O Helium Mobile abalou a indústria de telecomunicações com quase 980 mil hotspots e planos móveis de $20 por mês. O Filecoin fornece armazenamento em escala de exabytes para sistemas de IA e dados. O IVMapper paga motoristas para mapear ruas e estradas. E o Grass talvez seja o modelo mais preguiçoso e genial da lista, você navega normalmente e ganha recompensas. Além disso, fundos de venture capital investiram mais de $740 milhões em projetos de DPIN apenas em 2025. A parte divertida. Muitos desses projetos foram chamados de golpe ou brinquedo de internet alguns anos atrás. Agora estão virando infraestrutura real. No fim, a tecnologia favorita da internet sempre parece loucura, até começar a funcionar melhor do que o sistema antigo. Agora vamos falar a verdade, DPIN não é só lucro fácil. Os riscos são reais. Primeiro, custo de hardware. Dependendo do projeto, você pode investir de $400 a $2.000. Se o preço do token cair, o retorno pode levar anos em vez de meses. Segundo, volatilidade. Seus ganhos de $100 podem virar 30 ou 300. O mercado cripto muda rápido e sem aviso. Terceiro, regulamentação. Em alguns países, um hotspot Helium pode ser tratado como operação de telecomunicações. As regras fiscais ainda são confusas. Até os contadores ficam perdidos. Quarto, qualidade de rede. Sistemas descentralizados não são perfeitos. Um hotspot pode sair do ar. Um GPU pode ficar lento. A consistência varia bastante. Quinto, fraudes. Algumas pessoas tentam falsificar localização GPS ou simular processamento falso. Os sistemas estão melhorando, mas ainda não são perfeitos. Sexto, governança. Projetos descentralizados também enfrentam conflitos internos. O Bitensor, por exemplo, já passou por instabilidade quando operadores importantes saíram da rede. A verdade simples é, DPIN não é renda mágica passiva. É um sistema de risco e recompensa. E a parte engraçada? Parece uma startup, só que seus funcionários são desconhecidos da internet e seu escritório é um roteador pescando no canto da sala. O futuro do DPIN não é um palpite distante. A direção já está ficando clara. 2026, o mercado de DPIN alcança $40 bilhões. O Helium ultrapassa 1 milhão de hotspots. O Render supera 500 milhões em receita anual. A fusão entre IA e DPIN já está acontecendo. 2027, cidades inteligentes começam a usar infraestrutura descentralizada em projetos reais. Governos e instituições saem do modo "vamos observar" para "vamos investir". Sistemas cross-chain ficam mais maduros e integrados. 2028, DPIN começa a competir diretamente com a AWS e Azure no mercado de computação em nuvem. Redes de energia descentralizadas transformam bairros inteiros. Veículos autónomos passam a usar mapas criados por comunidades, não apenas por gigantes da tecnologia. 2030, o setor de DPIN alcança $3,5 trilhões. A infraestrutura descentralizada se torna invisível, igual à internet hoje. Você usa sem nem perceber. A parte engraçada. As mesmas pessoas que riam da internet das coisas, em 2010 agora fazem apresentações sobre o futuro do DPIN. E o melhor de tudo, esse roadmap não pertence a um CEO. Ele pertence à comunidade, aos hotspots e aos milhões de pessoas conectadas construindo a rede juntas. Vamos encerrar com 5 verdades simples. Primeiro, o DPIN transforma dispositivos comuns em máquinas de gerar renda, GPUs, roteadores, dashcams, armazenamento e até largura de banda da internet. Segundo, isso já é uma indústria real. Hoje o setor vale cerca de $9 a $10 bilhões,
com projeções de 3,5 trilhões até 2028. E o crescimento vem de receitas reais, não apenas hype. Terceiro, as redes já estão funcionando agora. Helio Mobile, Render, Filecoin e Vemaper já possuem usuários e serviços ativos no mundo real. Quarto, IA mais de PIN é uma das maiores convergências tecnológicas da década. Computação, dados e conectividade estão se descentralizando ao mesmo tempo. Quinto, a infraestrutura do futuro será construída pelas pessoas. Você não precisa da permissão de uma corporação. Precisa apenas de hardware simples, paciência e visão. O pensamento final é simples. Aquilo que hoje parece alternativo provavelmente será normal em 10 anos. E a parte engraçada? Vamos olhar para trás e perguntar como deixamos apenas 5 empresas controlarem quase toda a internet. A mudança já começou. Seu roteador provavelmente está esperando por você.